aqui é a provável escalação do Corinthians. Eu acho que do meio pra trás mas não tem ninguém nesse time. Que é isso? Não tem muita novidade, né? Mas é Hugo Souza, Mateuzinho, Gustavo Henrique, o Tchoca e o Bidu, Ranieri, Martins. O Tchoca, João Pedro Tchoca. Maicon pela esquerda e o Bidon fazendo ali a armação. E aí na frente o Guinegão. E aí a aposta deve ser o Vitinho. Seu Corinthians, 8ª divisão, assim, gente. Pelo amor de Deus. Eu espero que seja essa formação numa linha de 4 mesmo, né? Até porque... Ou o Kaique, né? Que escuta, inclusive essa é a força máxima do Corinthians hoje? O Corinthians também está bem desfalcado, né? Tá sem Memphis Depay, tá sem Yuri Alberto, tá sem Rodrigo Garro, tá sem Carrilho, ou seja, os 3 principais jogadores da Memphis, equipe... que só tem nome. Não, os 3 jogadores principais da equipe estão fora. Né? E tanto é que nesse meio de campo aí é o Breno Bidon que tá tendo que fazer essa função mais ofensiva, de um articulador e tal, porque não tem o Garro, né? Não tem o Memphis ali para ser recuado também muitas vezes para fazer, enfim. Agora, quando o Memphis e o Yuri se machucaram, que foi ainda naqueles jogos, o primeiro jogo contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil e depois contra o Bahia. Ele utilizou os 2 garotos ali na frente nesse ataque, Kaique e Guinegão, e foram bem. Tanto é que eu teria mantido, né? Eu não sei porque ele optou por modificar e, inclusive, ficar colocando o Thales Magno antes do Kaique em campo. O Vitinho, assim, tá mais ou menos, viu, Fê? Não tá tão ruim assim. Tá bom. Mas, pelo menos quando ele entra, ele tá sendo participativo, assim, melhor do que outros nomes, né? Outras opções que nós temos ali que entram e não agregam em nada, como o Thales Magno e o Romero. Exato. O Romero que tá no banco aí, que tá numa fase... O Romero, ele tem altos e baixos, né? Por isso é aquele jogador, ou você ama ou você odeia. E no momento, já faz, aliás, uns 5 meses que ele tá na fase de baixa dele, quando entra não consegue produzir grandes coisas. Então o Vitinho ainda é uma das melhores opções aí desse ataque do Corinthians. Mas olha, se criticou muito o Yuri Alberto pela cobrança do pênalti. Sim. Ok? Mas um jogador... mereceu as críticas. Um jogador que tá pendurado, tá? Com o time faz gol e tira a camisa. Não, ele tomou porque ele foi abraçar a torcida. Ele foi abraçar a torcida. Mas também sabe que não pode. Mas sabe que é cartão. Exatamente. Então, a gente fez a crítica do pênalti e passou muito batida essa questão. O time tá todo remendado. Ele sabe disso. Ele sabe disso. Ele tá com 2 cartões amarelos pra ser. Quer dizer, aí... Você tem que ter um mínimo de inteligência emocional para pensar num contexto maior do que fazer um gol. Porque senão, a gente não pode ficar culpado agora do Dorival. Porque olha o que você está explicando da dificuldade de se montar um ataque do Corinthians, porque o jogador, a meu ver, ele teve uma... Jogador hoje que faz gol e tira a camisa, a não ser que é um gol de título, eu também que acho. acabou o jogo. Tinha que ser montado. É um asno. Mas os maiores. Quem será que foi o primeiro a tirar a camisa? Mas foi numa época que não era cartão. Não, mas aí tudo bem. Não dava cartão, tá tudo bem. O cara comemora como ele quiser. Pode até, sei lá, chocar uma bola. É um desrespeito pro patrocinador. Tirar a camisa. Hoje, inclusive, eles impedem de tirar por conta do patrocinador. Né? Porque o clube precisa do dinheiro, da isso aí deveria visibilidade. ser norma do clube. Sim. Também acho. O clube deveria instituir... Não é. Eu acho que não é. Eles pedem sim. Não é. Naquela tal cartilha de comportamento tem. Mas ninguém cumpre isso. Bom, isso é uma história. Pra quem tirar a camisa, faz um gol e planta uma bandeira, pronto. O clube que eu digo, um diretor, o próprio treinador, numa situação dessa, por exemplo, do Yuri ou qualquer outra, deveria o clube virar público ou emitir uma nota para a torcida, ou o técnico falar numa coletiva, ó, a partir de hoje, algum jogador nosso que tirar a camisa ao comemorar o gol, tanto por patrocínio como por decoro, tanto por na hora do educação, filé. Vai tomar cartão amarelo. Só pra especificar, o Yuri não toma o cartão por ter tirado a camisa. Ele toma por ele ter ido comemorar com a torcida. Também, né? Porque a burrice não diminui a burrice. Só que, gente, eu acho um absurdo você dar cartão amarelo pro jogador por ele comemorar com a torcida. Também acho. Eu também acho que é querer matar o futebol. Eu também Cada vez mais transformar em teatro. Aí eu vou defender. Existe... Aí tudo tem uma explicação. A FIFA não faz nada, o cara sentou lá um dia... Só porque você foi FIFA, você acha que a FIFA tá certa sempre? Não é isso. Não, pelo contrário. É que é o seguinte, já aconteceu... faz bem pro futebol. Já aconteceu, inclusive, do cara subir até a torcida. Morrer. Não, é verdade isso daí. Teve cara que tomou soco na comemoração, sem querer. Quem mandou? Não, porque a torcida vai abraçar. É verdade isso aí. Eu sei. Então a FIFA, quando ela pensa nisso, ela pensa no bem-estar do jogador. Dele ser empurrado, dele cair. Pode acontecer uma série de coisas.
Eu, honestamente, acho que lógico, é muito mais perigoso o cara subir e abraçar o torcedor do que tirar a camisa. Então, assim, apesar de ser o mesmo cartão amarelo, que é atitude inconveniente. Publicidade, tropeça e cai, não pode pular a placa mais, então. São duas coisas distintas. Mas isso ainda pode. Tá? Isso é exatamente o que ele falou. Isso ainda pode. Tá? O Romário cansou de contar o quê? Que na época não vou falar o nome da empresa, porque nem existe mais, mas não vou falar. Pode na falar, época de gols, da Lubrax, lembra? Fala. Da Lubrax. Na Petrobras, ele fazia o quê? Que ele fazia existe gol. sim. Existe ainda a Lubrax? Sei lá, não uso. Que ele comemorava gol na placa da Lubrax, porque ele ganhava uma graninha por fora pra Lubrax. Então, assim, eu acho assim, nesse caso específico de você subir e comemorar com o torcedor. Alguns esportes podem. Futebol americano, o cara faz um touchdown, vai lá, sobe, abraça, senta ali, mas no futebol, eu concordo. Não, gente, vamos lá. É assim, é a regra, então beleza, o jogador vai ter que respeitar, já que é a regra, ele sabe que ele vai tomar cartão amarelo, mas eu acho uma frescura. Porque da mesma forma que você pode se machucar por comemorar com o torcedor, você pode se machucar em campo também, de diversas formas. Então, eu acho uma frescura, eu acho que é querer limitar, inclusive a alegria, a participação com a torcida do futebol. Teve o Palmeiras e Corinthians que o Osmar Cambalhota faz um gol em 2006, né? Que ele faz o gol no Morumbi, dá a cambalhota e rompe o ligamento cruzado. Hoje está proibido no código também de conduta dos clubes, tá? Se você for olhar o código de conduta dos clubes, todos os clubes. Que o Rony adorava e parou. Parou porque tomou uma durinha, né? E assinou lá um código de conduta, você não deve dar cambalhotas em comemoração. Eu entendo o que a Lelê falou. Você tinha que ter avisado o Romeu cambalhoça. Só tem uma diferença, Lelê. Quem tá dentro de campo você conhece, tá? Então, mesmo sendo adversário, eu conheço o Facincani, eu conheço o alemão. Na arquibancada, quem tá, você não conhece. Você sabe uma comemoração muito inteligente, inclusive do Corinthians, que eu me recordo, e na época acho que já dava cartão, na 95 já dava cartão. O Elivelton faz o gol do título paulista em 95. O Gaguinho? O Gaguinho. E ele saca a camisa, só que ele tava com uma outra do Corinthians por baixo. O Gaguinho natural de Alfenas, que é um bairro de Exatamente. Ou seja, ele sacou a do Corinthians, mas ele tinha a outra do Corinthians por baixo. Aí ele foi inteligente. O Viola também, em 88. Não, o Viola também. Ele saca e tinha a outra por baixo. Né? O Viola, que era moleque, entrou em 88 na final do Paulista contra o Guarani em Campinas. E acreditando que ia fazer o gol. Tanto é que ele fez o gol, tirou a camisa, jogou pra galera. Foi 1-0 na prorrogação. Sabe o que é engraçado? Muitas proibições... Aí pode, Lé. Aí o cara não toma cartão. Não, mas assim, muitas proibições acontecem que tudo começou no Brasil. A proibição de mensagem política, a FIFA soltou por causa do Brasil. O cara fazia o gol, levantava na cidade dele lá. O Rivaldo era especialista em ter colocado na camisa embaixo. Ele colocava na cabeça a camisa do clube e aparecia a frase que ele queria colocar. Exatamente. E a proibição de comemoração religiosa foi no Brasil e Egito. Quando o Egito faz 1-0, eles entram no campo com o Alcorão gritando Alá seja louvado, Alá seja louvado. E quando o Brasil empata, o Kaká entra no campo e faz o Jota. E aí a FIFA solta uma determinação que futebol não é Jesus contra lá, o que for. Sim. Então as proibições sempre envolvem o Brasil primeiro. E não Deus fale mal do essas Kaká pessoas aqui, tá? ruins. Mas quem tá falando mal do Kaká é um bom exemplo. O Kaká, mas quem falou mal do Kaká? Só pra saber. Você nunca gostou do Kaká? Você dava cartão amarelo pra ele. Não. Eu queria o Kaká presidente da República. Bom, mas vamos lá. Corinthians, então, super desfalcado, né, senhor Milton Neves? Inclusive o Dorival, em 2 jogos só, desde que ele assumiu o Corinthians, ele conseguiu contar com o trio principal ali de Garro, Yuri e Memphis. E mais uma vez ele não vai poder contar com eles, inclusive hoje ele não conta com nenhum dos 3. Mas o Corinthians vai tentando se virar com o que tem, né? Tá vindo de 2 derrotas aí, então importantíssimo seria um pontinho ou 3 hoje lá em Porto Alegre, né? Porque perde pro Sport, que é o Lanterna, aí perdeu pro Flamengo agora na última rodada por 2-1. O lado positivo, talvez, pra gente avaliar, né, do lado corintiano esse confronto de hoje, é que o Internacional tá numa fase bem parecida com o Corinthians. Porque o Internacional também... já coloca o Inter aí pra gente... O provável time do Internacional. O Inter vem também de 3 jogos sem vitória, né? E o Ramon, dia segundo jogo do Ramon, hein? Isso. Estreia dele contra o Juventude em Caxias. 1-1. Hoje vai ser a estreia dele no Beira-Rio, né? O Corinthians pode terminar a rodada em 16º, hein? Mas lá em Caxias ele jogou em cima da hora, ele não estreou ainda. O Galo com empate ultrapassou o Corinthians. Então, o Corinthians pode terminar a rodada em 16º. Agora ele tá preparado. Por isso que eu avisei que naquela avaliação ontem que a gente fazia, o Corinthians já tem 25 jogos. Né?
E os outros não. Foi ultrapassado pelo Ceará, foi ultrapassado pelo Vasco, agora pode ser ultrapassado pelo Santos, se não vencer essa rodada Na em realidade, né, ele pode ficar, na hora que igualar todo mundo, somente 4 pontos à frente das Corinthians é o outras. 16º hoje. Não, Moralmente falando. Vamos colocar Somente. aqui o time do Inter, provável escalação do Inter, pra gente avaliar também como que o Ramon Dias pode escalar esse Inter aí, que não vai ter o Rocher ainda lesionado, então o Antony joga com Aguirre, Vitão, Mercado que voltou, né, com o Ramon Dias, ele era reserva Ah, bate, hein? com o Roger gosto. Machado, mas voltou ao time titular, e o O Bernabé. mercado trabalhou na Bolsa de Valores. Eu tive um Chevette que o motor batia menos que o mercado. O Sério. Bernabé e o Aguirre voltando também de suspensão, que não jogaram contra o Juventude, né? Aí os volantes, Luiz Otávio e Bruno Henrique, ele tirou, né, o Thiago Maia, o Alan Patrick e o Romero fazendo ali o meio de campo, com o Borré e o Carboneiro. Olha, recuperar o Oscar Romero nessa altura do campeonato, amém, hein? O Ramon Dias, ele gosta tanto do Romero do Corinthians Que ele que escalou o irmão ele dele. achou que vai conseguir utilizar o irmão agora, porque ele já era criticado no Corinthians quando utilizava o Romero às vezes, e agora está sendo criticado lá no Internacional porque ele resgatou o Romero pro jogo contra o Juventude Ó, e vendo essa escala... e vai mais uma vez verdade. permanecer Eu com fico ele. impressionado como você sabe, como você acompanha todos os detalhes. Antigamente eu era assim também. Ô, Milton, você vê nessa escalação do Não, Internacional... vamos falar do Corinthians aqui. Calma. Não, você chega de Mas o Palmeiras. jogo não é contra o Jabaquara, é contra o Internacional. Então a gente tem que falar dos dois, Não, porque nós tem que estamos falar analisando do o jogo. Corinthians. E vendo essa escalação do Inter aí, Se não cesse o Corinthians, nós não tinha com nem todo programa. respeito ao Corinthians, o Inter é muito melhor do que o Corinthians no papel. papel, é. A sorte do Corinthians é que o Inter é um freguês histórico do Corinthians. Sim. O Inter é um freguesaço do Corinthians. E não tá desempenhando um bom E futebol o Inter também. tá em má fase. Mas porque na teoria, o Inter é muito melhor. Só que como é freguês do Corinthians e a fase é horrorosa já há algum tempo, eu acho que o E Corinthians os pode dois, beliscar os um bom dois times resultado. têm a história do DVD, né? Põe no DVD. tem essa história, né? Tem Uma uma, rivalidade, né? assim, Tem uma rivalidade. tem uma rivalidade unilateral, né? Que ela vem muito mais dos colorados do que Sim, dos corintianos. sim, sim, Os sim. corintianos não consideram o Inter, por exemplo, um rival. Mas lá em Porto Alegre, eles têm ódio do Corinthians mesmo. Então, eu acho que não tenho dúvidas que o Beira-Rio estará lotado, né? Que a galera vai trazer a campo também essa atmosfera Você fala com prazer de uma isso, né? rivalidade. Você gosta de como saber eu que sou alguém de tem ódio do Corinthians. Como eu sou de Chapecó é muito próximo ao Rio Grande do Sul, né? Fronteira lá com o Rio Grande do Sul. Então lá tem muito gremista e colorado. Mas como eu era corintiana lá, e às vezes a gente reunia os corintianos e tal, eu via, gente, tanto gremista quanto colorado, eles detestam o Corinthians. E muitas vezes eles até se unem lá pra torcer contra o Corinthians também. Então um dia vão matar o Corinthians e mata o futebol. Se é um cara que eu queimei a língua, foi o Vitão. O Vitão na base, eu achei que ele fosse se tornar um jogador de um outro nível. E ele ficou nisso. Sinceramente. Você achou que ele ia ser Achei. maior, Você mais não achava, não? Pelo que ele jogava na base? Achei mais ou Ele menos. tinha uma expectativa. Não, eu tinha uma expectativa, pelo que ele fazia na base, de ser um jogador que. Tá bom, não ia falar pra você de seleção brasileira. Mas seleção, ele Mas não virou tá um bom jogador hoje. O titular do Inter não tá bom? O Vitão meteu o pau no Corinthians em tudo quanto é sentido aí, né? Lembra? Foi. Recentemente. Foi. Ele virou um jogador Da arbitragem, que ele falou que o Corinthians é sempre beneficiado lá, o Vitão. O Corinthians é beneficiado no apito desde os anos 13 a.C. Desde Só nesse 1910. seu cabeção aí, que você que inventou essa lorota toda, tá, Agora, senhor Milton tava Neves? demorando. Por que cabeção, minha filha? É, porque você é cabeçudo. Cuidado Facica, com esse papo aí. Os destaques hoje desse time do Inter... Nenhum. Não, acho que assim... Só o Carboneiro. O Carboneiro e o Alan Patrick. o Patrick, né, gente? É. Cara, o Alan Patrick também, ó, já não tá jogando futebol faz tempo, Não, o hein? Alan mas Patrick, é um bom pra mim, jogador. pra mim, o Alan Patrick sempre foi superestimado. Também acho. Muita gente fala do Alan Patrick como, como é que não teve uma chance na seleção? Pelo amor de Não, Deus. mas eu acho um bom jogador. Qualquer cara que faz meio gol agora tem que ter chance na seleção. O Alan Como Patrick é que é meio gol? Eu também não sei. É bom jogador o Alan Patrick. É bom jogador, mas é bom jogador. Não é nem calma. muito bom. É, bem, bom jogador, eu falei, mas- Bom jogador não é pra se cogitar Mas na nesse seleção. time eu tô com a Lelê. Nesse time aí ele sobressai. É Letícia. Não tem sobressaído. Você é burro, você não aprende. É isso que é o problema. Não, ô, Tá Léo, amarelo, não, hein? não tem se sobressaído. Ao ponto é de verdade, que nos o últimos Inter tá jogos, numa não. fase horrorosa. Sim. E o único cara que eu vejo que tenta alguma coisa, meio que ainda aos trancos e barrancos, né? Não é nem pela questão técnica, nada. Porque ele é mais um velocista que qualquer outra coisa, é o Carboneiro. Não, Só. tem uns 4 jogos que o Alan Patrick não se verdade. destaca muito, mas ele sempre foi referência, Ele- continua eu sendo também uma acho. referência Você do vê como tá time. ruim o Inter. Bernabé é um bom lateral, mas também não tá jogando bem. Né? O Vitão, que é o que o Loebelin falou, um zagueiro que Ficou faz pelo o chamado caminho. arroz feijão, não se perdeu, né? O Na Bernabé evolução. tá vindo de contusão, gente. Calma. E, enfim, eu acho que o meio-campo do Inter é muito pesado.
Pesado que eu digo assim, o Alan Patrick não é um cara de muita recomposição. O Bruno Henrique tampouco. Tá mais velho já. Já tá mais velho. E esse Luiz Otávio é um corre-corre. Né? Um menino que vai. Ele começou melhor do que virou. Assim, exatamente. O mercado prepare suas canelas, né? O mercado vai chutar Porque todo ele mundo. bate na Então o brincadeira. Guinegão que se cuide, né? Entre de armadura. É sério isso daí que você falou, Não, né? e pra mim, esse Internacional, inclusive, ele é uma das decepções da temporada. Porque assim, no início do ano, se a gente pegasse o Roger Machado, que vinha em alta lá do Juventude e deu um jeito na reta final, né, do Brasileiro do ano passado no Internacional, com todos os reforços, a gente tinha o Borré, o Alan Patrick em alta e tudo mais. Eu colocava o Internacional como um dos times que ia brigar por G4 no início da temporada. Os últimos anos Só tem que- sido assim, Lelê. Pra pensar, os Só que- últimos anos a gente tem colocado o Inter sempre no começo. O Inter vai brigar. O Borré. Já tá pagando. Né? Já tá Não, o pagando. Borré é uma decepção, O porque Borré o que ele jogou... é o Herrera 2.0 do O futebol Palmeiras, brasileiro, né? obrigado, Palmeiras, de não ter contratado o Borré. Que cara ruim. O que você tem contra o cara, pô? Ele é ruim. Mas você tá prejudicando a carreira do moço. Tô. Com certeza, o César me ouvindo vai mandar embora. Ué, por que Ele não? Você é destruiu um no formador argentino, agora. né, na Ele é época que muito- foi O senhor foi um contratado. ótimo árbitro, O nunca Borré se roubou. tornou um quase gol dos maiores, né? Ele é muito ruim. Agora, o Lele, o Guinegão ele Letícia, já tá... por favor. Letícia Beppler. O Guinegão já tem 3 jogos aí que não faz gol. Você acha que ele caiu de produção nos últimos jogos? Contra o Flamengo ele não foi bem. Né? Apesar de um primeiro tempo bom... Na do verdade, Corinthians, o Flamengo- assim, não é que ele não foi bem, ele não teve oportunidades, né? Todas as principais oportunidades no jogo contra o Flamengo caíram no pé do Yuri e o Yuri fez questão de errar. Que teve pelo menos umas 2 ou 3 chances ali, além do pênalti que o Yuri desperdiçou, colocou bola na trave também. E no pé do Guinegão não caiu nada, porque ele realmente, né, ficou sendo um pouquinho mais produtivo ali nessa questão de recomposição, de pressão na saída de bola do adversário, deixando o Yuri mais como essa referência livre ali pra tentar atacar as costas do adversário, né, e o contra-ataque. Por isso que o Yuri teve essas chances e o Guinegão não. Mas ele, não dá pra dizer que ele foi mal, viu, Alemão? O Guinegão é um garoto que ele é muito aguerrido, assim, dentro de campo, sabe? Então ele é sempre participativo, mesmo que seja na parte defensiva, ele colabora, ele tá sempre correndo, sempre se entregando, né? Só faltou realmente essas oportunidades para que ele marcasse um gol. Ô, Facincani, Diga. s'il vous plaît, por favor. Assim que eu sei. Você vai explicar aqui como você deu um show outro dia? Por favor, venha. O Tabata tá machucado ou foi opção de ficar no Tá, banco? é lesão cerebral. Você vai dar uma aula tática aqui, porque você Ele gostou você estava na marca do pênalti. E a tua agora não tô última mais. chance depois que pintou essa opção para o senhor Bom. se levantar, Sim. que essas roupas maravilhosas Muito que o senhor obrigado. usa, Gostei. esse tênis horroroso. Essa calça aí da do Flávio Ferrari, Fábio de Mello. Da Ferrari, mas esse vermelho aí tá Lauda. escandaloso. meu Por favor, Deus. É porque a descreva Ferrari é sobre o vermelha. tema. Vai, O João senhor Dória, quer fala saber a aí. respeito desse Corinthians? Vai, João Dória, É. fala aí. Como é que não toma gol e como é que faz gol? Vamos ver. Não toma gol. Ou seja, Ih! por que o Corinthians pode não tomar gol? Porque esse cara aqui, o José Martinez, que na verdade é um volante, ele vai fazer uma função de um meia que vai travar as descidas do chamado Bernabé, que é o lateral esquerdo do Inter, que vai estar por aqui. E o Maicon, na verdade, ele vai se revezar com o Ranielli. Porque muitas vezes o Maicon vem buscar jogo pela região central e o Ranielli cai aqui também para fechar esse setor no corredor direito do Internacional. Então vai ser importante que se o Corinthians fizer um jogo, digamos assim, mais defensivo, Martínez e Ranielli travam esses espaços aqui por fora, que é onde o Inter gosta mais de atacar, e o Maicon, Breno Bidon, faz essa região central aqui de composição. Por quê? Porque tanto o Maicon e o Breno Bidon são os caras que hoje têm puxado o contra-ataque pro Corinthians e os caras que têm armado o jogo. Então, naturalmente, esses dois caras vão ser importantes para tentar abastecer o Guinegão, que é um menino que joga com muita movimentação, não é aquele centroavante preso. O bom dele é que ele é um cara que é extremamente rápido, né, e muito útil nessa função. E o Vitinho, que vai tentar jogar como um falso meia barra ponta, né, porque é um jogador que no Flamengo ele tinha uma função que muita gente não entendia, ele era um ponta que vinha tentar armar o jogo por dentro, não dava muito certo. E agora, talvez jogando nesse sistema com 4-4-2, ele pode jogar para... Ele tá jogando um pouco mais à frente mesmo, como segundo atacante. Para conversar mais com o Breno Bidon nessa função de Até ponta porque de são lança. 4 volantes. Se ele jogar mais atrás, vai Quem fazer o sabe, quê? quem Exatamente. sabe você não esteja descobrindo a sua profissão de Não. treinador. Não, já não, Você me deixa é muito convincente. Tá bom. É o que eu tento fazer. Você olha pra esse time do Corinthians e fala assim, gente, não dá pra espremer limão disso aqui. Isso aqui tá um Desse bagaço. time aí, eu confesso que eu só conheço o Hugo Souza. Que é bom goleiro. Bom goleiro. Que, inclusive, você sabe quem perseguiu o Hugo Souza muito? Rogério Micheletti.
que falou que o Hugo Souza Filé de borboleta. jamais deveria chegar ao Corinthians, que o Matheus Donelli é quem deveria ter tido chance no Corinthians. Mas enfim. Eu agora... duvido que Micheletti tenha falado isso. mas falou. amigo, Eu tenho provas disso, mas vou fazer o quê? Vou ser bem sincero. Enfim. E esse senhor aqui, como é que você chama mesmo? Loebling. Ele estava cochichando aqui, falando do Bidon. Que o Bidon jogou no Guarani, o negro alto, sabe? Tem nada a ver. Esse Não, é branco, esse não, esse é menino. novinho. Mas É um franzino. O Bidon marcou época no futebol do interior a partir do Guarani. Mas esse Bidon é O bom Breno O Bidon Bidon, fez um belo primeiro Ele é bom tempo contra o jogador, ele é bom Flamengo. jogador. ele tem que primeiro descobrir a real função dele. Porque ele foi escalado em todas cabe ao as funções do técnico, meio né, também campo. Exatamente. colocar, né? E não consegue se descobrir. Não, é que assim, aí não é culpa Pra dele, marcação, viu, Fê? não é a dele. Exato, mas é que aí não é culpa dele, porque assim, ele tá sendo usado como um tapa-buraco, porque exato. são muitos desfalques desse meio de campo do Corinthians, e eu acho que o Bidon é o seguinte, ele tem que ser esse segundo homem de meio de campo. Aqui, ó. Ou na esquerda ou na direita, sabe? Porque ele não é um exímio marcador, então ele não pode ser esse cara encarregado da marcação, o primeiro volante, ele não tem físico, né, e característica pra isso, e ele também não é um meia articulador, então ele não poderia ter essa função, né, centralizada nele de armar o jogo. Sim. Infelizmente, ele está tendo agora porque a gente está sem Garro, sem Carrillo, sem ninguém para fazer isso. Então, assim, muitas vezes ele acaba recebendo críticas da torcida porque ele não consegue desempenhar esse papel, só que não é a dele. Não ele é. é para ser esse segundo homem de meio de campo ali, ó, nesse losango, né, ou onde na tá esquerda aqui ou na... o Michael ou o Isso, Martínez. pra ele auxiliar tanto o meia, né, o camisa 10, que seria o Garro, e os volantes. Essa é a do Bidon. Existe uma disposição que o Corinthians pode fazer É que é impressionante a sua fluência. Trabalhei com muitas moças, revelei algumas, inclusive gente que não merecia. A sua fluência está maravilhosa, viu? Obrigada. E eu vejo o rosto do árbitro aqui, o Ebling, olhando você, discorrendo sobre os temas. Ele me ama. Você realmente é do ramo, moça. Não tenha dúvida disso. Netamente falando, se eu tesse uma televisão, contrataria você para ficar no ar 24 horas por dia. Existe Tá bom. uma outra disposição que pode ser interessante dentro do que a Lelê falou, que é a seguinte: é você distribuir o Martínez e o Ranieri pra cá, tá? Então, à frente aqui do Gustavo Henrique e do João Pedro, pra eles fazerem os bloqueios dos laterais. Então eles vêm pra cá. Aí você joga o Bidon e o Michael mais alinhados por dentro. Porque aí o Bidon vai ter um respiro com o Michael, que naturalmente não é o meia, mas ele é um volante que consegue, em alguns momentos, né, tentar armar esse jogo pro Corinthians, nessa possibilidade que não tem ninguém, meio campo. E você aproxima dois jogadores para encaixotar o Vitinho por aqui. E tem Então você faz um 4-2-3 em alguns momentos, né? Com o Vitinho mais alinhado e o Guinegão flutuando. É que assim, Fê, o Corinthians, ele só dá certo nesse 4-4-2. É isso. Quando Você tenta mexe muito pra sair, ser quando tenta sair desse esquema é um desastre. Não digo Mas nem- assim, ó... Só pra... Eu não vi que, né? Aponta ali, viu, Fê? Tanto o Mateuzinho quanto o Bidon, eles são cruciais pra esse esquema do Corinthians. Porque a válvula de escape do Corinthians é essa aqui. E pra parte ofensiva, tá? Porque como a gente tá sem um camisa 10, A gente meia, ou o Corinthians? O Corinthians, Ah, a gente, enfim. A gente, como o Corinthians... Jornalista não pode ter time. Tá bom. Como o Corinthians tá sem esse meia, muitas vezes pra bola chegar até o ataque, são os laterais que levam essa bola até lá, porque eles são mais ofensivos. Por que seria importante, então? Só que Porque quando você rearranja aqui, Lelê, você não tá mudando bruscamente o sistema. Basicamente, os caras vão Não é Lelê. na mesma Ô, condição. Facinca, mas na dinâmica do jogo, automaticamente essas peças se movimentam. Sim. Claro. Porque o Mateuzinho, porque a hora que o Mateuzinho Baixar baixar, eles, né? a hora que o Mateuzinho baixar, quem vai ter que fazer a cobertura é o Martínez. A hora que Sim. o Bidu baixar, quem vai ter que fazer a cobertura é o Ranieri, que são os dois caras de pegada. E aí o Bidon e o Michael vão ficar. Aí o Corinthians desce Mateuzinho, Bidon, Michael e Bidu. Sim. E Bidon e Bidu. O problema do Corinthians nos últimos jogos, que jogou mal e perdeu, é porque tanto o Mateuzinho quanto o Bidu caíram um pouco de produção. Sim. Eles hoje são muito importantes nesse esquema do Corinthians, para o Corinthians conseguir levar a bola até o ataque. E no esquema com 3 zagueiros, eles também não funcionaram. Não e deram um certo detalhe, como alas. Se você pega a escalação do Inter, tanto o Bernabé, que vem pela esquerda, como o Aguirre pela direita, são um convite para um time que joga explorando as pontas. Colegas, Eles são péssimos Nós marcadores. precisamos nos unir contra Né? Então essa vou voltar moça. pra lá. Facinca, muito obrigado. Muito viu? obrigado. Ela está Eu ia falar humilhando só um a negócio. nós. Deixa